Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Teoricamente, no Pampa Debates de hoje, nós temos, eu acho que pela primeira vez, teoricamente, mais esquerdistas que direitistas aqui. O Omar Ferri foi um esquerdista arrependido. Depois de cortar cana em Cuba, comemorar a Revolução Cubana em Cuba. Daqui a pouco se bandiou para a direitália e agora está aí vivendo esta vida de homem de direita, né, Omar? O que eu vou fazer? Eu tenho que aguentar, né? Se bem que, para mim, e digo isso com a maior das convicções da minha vida, eu acho que esse termo direita e esquerda hoje não tem mais significado nenhum. Pelo menos para o nosso país e para grande parte da humanidade. Mas encontra uma definição melhor numa palavra. Povo e antipovo. Ah, tá bom. Mas eu, por exemplo, Francisco Marcos. você está pronto para me classificar de esquerda? Não, mas não é classificando, não. Não, mas eu me vejo como humanista. Humanista tem uma linha ética muito clara, um sentido social muito claro. Bom, se tu perceberes como esquerda, o que eu posso fazer? Mas assim, o sentido é humanista. E eu me vejo como em alguns momentos eu vou ser percebido como direita. E como é que tu definirias o Omar hoje? O Omar hoje não tem tido pouco contato com esse querido amigo, mas ele é para mim um belo militante ateísta. Mas hoje isso eu sou limitante e o ateísmo é uma vertente humanista, porque tu arquiva aquela ficção que assombrou a humanidade por séculos em favor de quem? Da autoria humana. Só falta me dizer que é trampista. Não, olha aqui, eu vou dar uma opinião. Aí não está aí o trampista de hoje. E vou falar num livro, são dois, aliás, dois livros escritos por um judeu que se chama Noah Hariri. Um é o Homo Deus. Esse eu comecei a ler ontem. É muito bom o livro. E outro é... Homo Sapiens. Homo Sapiens. Que eu estou lendo, muito bom. É um livro muito bom. Olha, eu aconselho, é uma visão nova de um cara que, para mim, aliás, os judeus são espetaculares quando se trata de escrever em livros. Aquele Israel Finkelstein. Meu amigo. Mandei um abraço para ele uma ocasião, né? Gostei de ver o grande amigo. E a Bíblia... O preconceito embutido aqui na fala do meu querido, a quem eu adoro, né? Assim, são muito bons quando se trata de escrever livros. Olha aqui, tem dois livros que tu jamais gostaria. Porque foram escritos por um tal de Shlomo Sand. A invenção do povo judeu e uma coisa mais ou menos parecida à invenção de Israel. Ele é professor de uma universidade, se não me engano, de Tel Aviv. Shlomo. Esses 4 livros são best-sellers internacional. Então vamos Só que no caso aqui, do Shlomo Sand, ele é odiado pela direita. Eu não cheguei a tocar na presença do vereador Walter Nagelstein. Prazer tê-lo aqui. Obrigado, muito obrigado. Dois bagenses. Tu é o representante da direita, junto com o Omar Ferri. E o Luiz Coronel é um esquerdista, nato. Mas sobre política, eu vinha pensando agora no carro. O Luizinho nunca... Eu vinha pensando no carro. Já é lá de Bagé, já. Já vinha pensando no carro. Eu vinha pensando no carro. Que no declínio do Império Romano, para chegar ou manter o poder, se jogava moedas pela escadaria. E que qualquer semelhança com o Brasil atual não é mera coincidência. Eu acho que o José... Não é mera coincidência. O José Saramago escreveu um livro, que é aquela obra da ópera do Mozart, é o Dom Giovanni, ou Resoluto Dissimulado é o nome, é um livretinho. E ele fala assim, ele nasceu com todos os defeitos de homem e se afeiçoou por eles. Quando ele começa o livro. E eu acho que tanto o Coronel, quanto o Omar, quanto o Paulo Francis, quanto aquele cara que debate com o Juca Kfouri, está nas redes sociais, no YouTube, que era produtor musical, fazia o Manhattan Connection, como é o nome dele, da Globo. O Mainardi? Não, Nelson Mota? Nelson Mota. O Paulo Francis, que eu já disse.
O próprio, tido como um dos ícones do reacionarismo brasileiro, que era tradutor de Shakespeare, foi um dos homens mais inteligentes que esse país já teve, um dos maiores oradores, e é fruto daquele período da década de 60, o governador da Guanabara, o Carlos Lacerda. Chama ele de O Corvo. Eu vi um programa do Carlos Lacerda, uma entrevista a uma universidade americana, eu não sabia que o Carlos Lacerda falava inglês da forma que ele falava. Não, O Carlos Lacerda tinha sido comunista na juventude, militante, preso do Partido Comunista. E depois, como diz aquele ditado, quem nunca foi comunista na juventude, e depois vai... Tu foste comunista na juventude? Não, eu sempre tive mais à direita do que meu pai. Sempre tive mais à direita do meu pai, sem problema nenhum, porque eu estou sintonizado com o que há de mais moderno do mundo. Né? Mas eu estou dizendo o seguinte, é que eu não vejo essas coisas, tanto no Omar, esses rótulos rasos que querem botar nas pessoas, que a gente chama de framing, né? De querer botar, enquadrar num quadro, e dizer o seguinte, o cara virou reacionário, o cara virou isso, o cara virou aquilo. Eu gosto. Tu gosta? De botar o rótulo. De botar esses rótulos, né? Eu acho isso... Pois adoro rotular. Mas eu acho que consome com mais facilidade. Eles não se enquadram nesses rótulos. Porque, na verdade, são democratas. São pessoas que veem como é que as coisas no mundo avançaram, como é que as coisas no mundo funcionam, e veem o que é que representa os totalitarismos hoje. O que a gente está passando na Venezuela hoje? Não é uma experiência... E tem totalitarismo, como a gente está vendo agora, de extrema direita e de extrema esquerda. O que a gente está vendo em Charleston é um totalitarismo de extrema direita, relativizado por alguns, e o que a gente está vendo na Venezuela é um totalitarismo de extrema esquerda, relativizado por outros. Walter, eu estava falando para o Paulo Sérgio Pinto hoje lá na sala dele, que eu assisti pela segunda vez um filme sobre o Churchill. Só que essa vez eu assisti os 20 minutos finais só. E o Churchill foi o grande herói da resistência contra o nazismo, contra a Gestapo. Comandou a Inglaterra num dos períodos mais dramáticos que a Inglaterra viveu em toda a vida. E de herói, ele perdeu a eleição seguinte para o Clement Attlee, que era do Partido Trabalhista. E quando todo mundo estava desesperado, mas como... Tu perdeste a eleição, nós perdemos a eleição, mas o que é isso? Ele respondeu, cada um vota de acordo com a consciência que tem. Isso se chama democracia. Que eles são, né? Que eles são. Claro. Então, eu tenho um pensamento muito parecido com democracia é isso, uma nuvem turva no céu de minha alma. Só para te matar, porque pouco. Mas aqui no Brasil, a democracia... Quando eu lembrei Saramago, e eu não confundo... Falida. Não, dizer que eles se afeiçoaram... Não existe. A democracia brasileira colapsou. Pelas coisas de Epicuro. Não há sustentação. Pelos prazeres, pelos bons prazeres. Que uma sociedade de consumo, que tem as coisas ruins, às vezes pode nos trazer também. Por que não? O senhor não gosta dos prazeres da sociedade de consumo? Todos eles. Qualquer pessoa se ilude muitas vezes e acaba... Paulo, enquanto, eu acho que é uma coisa quase de medicina. Esse é o meu, o teu outro. Enquanto... Agora quer beber no meu? Não, eu tenho, já bebi nesse, pode beber no outro. Viu, Paulo, que eu penso assim... Então vai pegar minha gripe. Eu penso um pensamento um pouquinho de medicina. Enquanto não souber qual é a doença, não sabe qual é a cura. O Brasil não chegou a nenhuma análise lúcida, esclarecedora, de apontar onde erramos. Quais foram nossos erros que perdemos uma grande oportunidade histórica no tempo, que hoje temos um crescimento ridículo ou quase negativo. Por que aconteceu isso? Se tem uma consciência da enfermidade, não vai se ter a proposição de uma cura. E o Brasil não está disposto, não há um movimento, não há nas universidades, lamentavelmente, não há no pensamento mais brilhante brasileiro uma vocação a flagrar onde erramos, o quanto erramos, por que erramos, para propor alguma coisa. Não há proposta porque não há análise. Olha, Coronel, eu acho que não temos mais aquele brilho de pensamento sobre o futuro do Brasil que já tivemos. Brasil, os intelectuais estão devendo para o Brasil no momento, mas não estão inertes. Eu acompanho vários grupos, várias movimentações, um momento muito crítico, muito pesaroso para pensar o futuro do Brasil. É um quadro complexo. O governo que assumiu após o golpe prometia era de recuperação do crescimento, de prosperidade, etc. E viu que não é assim. Os fundamentos da economia estão erodidos. A nação continua
decaindo, se degradando, não há nenhum caminho de recuperação, a não ser em discurso oficial, em palavras de falsa esperança. Então, o primeiro elemento que não é examinado por uma certa intencionalidade dolosa. Quais as causas da recessão que minaram o governo Dilma? Quais as causas que, em 2014, levaram aquele déficit orçamentário, então, somado às causas que a acusavam, e que era de 87 bilhões. De 87 bilhões. E que era um dos fortes argumentos contra o governo, acusando de demagogia, de incompetência, de populismo orçamentário, etc. Assumiu já há 1 ano e meio esse governo e esses números pioram. Pior que piorarem, com sintomas de que a iniquidade se agrava, de que o dinheiro é usado para fins espúrios, para aquisição de parlamentares de 8ª categoria, que, aliás, infestam esse país, da Câmara Municipal à Federal, e que tem um custo orçamentário também. O pacto oligárquico foi renovado, as mordomias para o alto estamento estatal foram ampliadas e serão ainda ampliadas um pouco mais. Vem aí o novo Código da Magistratura, que é outro capítulo desse pacto oligárquico. E o novo Código do Processo Penal, que então, será apenas Mas eu acho, meu caro Coronel, só para concluir o que tu pedisse, eu acho que nós teremos que examinar o que provocou aquela recessão. Mas todo Porque Brasil assim é muito simplório dizer Dilma provocou aquela recessão foi a é muito simplório. Nós somos Ombudsman, Rogério Mendes. Depois ele disse, deixa eu falar todo mundo ao mesmo tempo. Então, o Ombudsman está atento lá. Isso. Obrigado, Rogério. Provocou a recessão, a irresponsabilidade fiscal e a inépcia política. Não é coisa de não é coisa de 2 anos. Agora tem uma questão antropológica. Tem uma questão antropológica muito mais profunda. Um pouco mais grave, disso, quer dizer, mais isso grave. vai às origens da própria fundação do Brasil. Está explicado em vários livros, do Raimundo Faoro, dos Donos do Poder, do Bandeirantes Pioneiros, do Viana Mug e de todas as outras coisas. De fato, o professor Marshall tem razão. Há uma mediocrização na política, mas ela não é só na política, ela é também na universidade, ela é em vários outros espaços, há uma tentativa de imposição de um pensamento único e a gente precisa, todos nós que somos democratas, resistir contra isso. Senão nós vamos nos transformar amanhã depois de novo numa nova Venezuela da América Latina. Eu só não perdoo que, com toda a tua erudição que tu tens, que não é pequena, tu usa a expressão golpe. Eu lecionei Teoria Geral do Estado, só tu quer me ouvir um minutinho? Eu lecionei 12 anos Teoria Geral do Estado. Para que haja golpe, é preciso que haja um poder usurpador, que proíbe a reunião cívica, que interfere no poder judiciário, que susta o poder legislativo. Nada disso aconteceu no Brasil. O senhor tem, e eu também acho que comungo muito com essa ideia, que foi um movimento político sem legitimidade, que foi um desastre a cassação da Dilma. As coisas seriam melhores se não tivessem sido feitas, mas a palavra golpe, em termos de teoria política, é cômico dizer isso. Acompanhe o relator. É cômico dizer isso. É cômico. Rebato o relator. Coronel. É cômico. Claro que é, mas Coronel, tu estás elegendo os axiomas para categorizar. Estou falando em princípios. Então, eu vou falar em filosofia política. Nós temos um colapso da soberania popular. E não há condição mais grave para caracterizar um golpe do que o colapso da soberania popular. O governo que assumiu propôs um documento, uma carta, um programa de governo, que não foi sufragado pelo povo. O oposto do governo. Mas o povo foi para a rua para derrubar o Michel Temer? Mas não o voto. Não foram 54 milhões, não foram 54 milhões e um brasileiro derrubar. Foram um segmento, especialmente os que foram derrotados em 2014 e outra parte pequena da população. A elite brasileira. É complexo. É o que ele está dizendo. Meu caro coronel. Eu não considero. A confissão de golpe. O que tu diz do telefonema de Romero Jucá para Sérgio Machado? Desenho é a sinopse do golpe. Está escrito ali. Então, a ciência política está contra o teu postulado poético. Mas não é postulado poético, é postulado poético. Não há ciência política da mais clara. O colapso da soberania popular não há. Acho que dizer que é postulado poético... Eu gostaria de dar minha opinião também. Vou tentar desqualificar o argumento dele. Oportunisticamente, houve uma grande armação política para tomar o poder. Dentro das regras... O MDB fez tudo isso para tomar o poder. Dentro das regras institucionais do poder. Isso está dentro do que se
pode chamar de falta de... Isso, Paulo, isso pode chamar de falta de legitimidade. Agora, o processo aconteceu dentro de trâmites legais. Todos os deputados discursaram, todos os deputados votaram, o Supremo Tribunal determinou as regras em que ia acontecer. E essa falta de soberania popular que o Marshall está falando, eu vi o povo ir para a rua se mobilizar, ele está desqualificando, dizendo que é uma parcela do povo. Sim, é uma parcela do povo. Mas eu vi as pessoas indo e derrubando um governo. É a parcela anti-PT. Pela mobilização. Pois é, pode ser que seja. Ante uma agenda que estava sendo implantada no nosso país. A agenda do Foro de São Paulo. A mesma agenda, graças a Deus, que foi interditada aqui, que está sendo aplicada na Venezuela no dia de hoje. Essa sim seria um golpe contra, que seria amordaçar a imprensa, desarmar o povo brasileiro, aparelhar os sindicatos e doutrinar dentro das escolas. A partir de cumpridas esses 4 quesitos, o golpe, sim, aconteceria. E foi isso que a população brasileira, diga-se o que quiser, se quiser dizer que foi uma elite, que digam, não foi uma elite, foi uma história. Essa narratória. A elite viu isso desolada. Então você está chamando todas as pessoas que armaram um governo inepto de escória. Nós somos a escória na sua visão, então. O senhor é escória, o senhor é escória. Eu gostaria de ouvir Omar Ferreira. Olha o meu ombudsman. Deixa o Omar falar agora. O coronel, de repente, invoca algo assim que ele quer uma explicação do que ocorreu e como o Brasil está assim hoje tão esfacelado e tão carente de valores morais. Pois todo mundo sabe disso. Basta que a gente tenha lido o jornal. O Lula recebeu um país que estava mais ou menos equilibrado no sentido social e no sentido econômico. Nos primeiros 4 anos, ele, deslumbrado, administrou o país na base do desdobramento daquilo que existia. Surfou uma onda. No segundo mandato do Lula, já foi um desastre total. Foram empréstimos para vários países do mundo, dezenas de países do mundo, né, por dinheiro nosso, brasileiro, do povo, do BNDES. E logo depois se envolveu na maior corrupção que o país e que o mundo já existiu. Destruíram de um dia para o outro a Petrobras. A Dilma deu 458 bilhões de desoneração e de benefício. E o Brasil foi tropicando, como diz o gaúcho, caindo, não conseguiu mais se levantar, esfacelaram este país, desmoralizaram este país. E esse problema de golpe não existiu, porque é tudo a mesma coisa. O vice-presidente era gente deles, o PMDB era gente deles. Se uniram, tudo aconteceu, é um desdobramento de uma coisa só. O Brasil, infeliz, vive esta tragédia. Agora quem é o autor? Os próprios comeram os mesmos. Este PMDB que não é o do ainda administram este país. Está entendendo? Olha aqui. O único movimento decente, espetacular, que era nitidamente popular, que nascia do coração do povo e do ideal da nação brasileira, foi aquele movimento de junho do ano passado. Foi do ano passado, né? Não, está falando de 2013. 2013, de junho de 2013. 4 anos atrás. Depois eu não sei como eliminaram aquelas lideranças. Eu sei como. E nós caímos num mesmismo. Eu sei como. Né? É a CUT dizendo bobagem aqui, atropelando lá. É o Sem Terra, que são os gendarmes desse governo, do governo anterior, do PTB. Que surgiu daquele grupo. Todo mundo sabe o que aconteceu neste país. Todo mundo sabe. Conheceu a incapacidade do Lula, a incapacidade desta mulher aí que destroçou o país. Todo mundo sabe que o PT só se interessou em roubar. Avançaram, roubaram. Tá aí, mas tiraram o PT do. Então o PT saiu do poder. O PT saiu do poder. O que resultou? A bem da verdade, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o pior estado hoje na Federação Brasileira? É o Rio de Janeiro. Em que sentido? Não é o Rio de Janeiro? Porque está mal de vida. Não é o Rio de Janeiro, é o Rio. É o Rio. Qual foi o governo do PT que governou o Rio? Foi PMDB. Qual foi o governo do PT que governou o Rio? Era o menino dourado. Qual foi o governo do PT que foi prefeito no Rio de Janeiro? A corrupção. Claro. Quem é que o Lula elogiava? Quem é que o Lula elogiava? O ex-governador que está preso, o Cabral. Era a menina dos olhos do Lula. E vice-versa. E vice-versa, quer dizer, os próprios estão aí. Tudo, claro, os próprios só não vê, mas essa história, gente... É muito clara a história brasileira nos últimos tempos. Vamos por partes.
Vamos por partes. O PMDB é uma federação de partidos, num país grande. Nós aqui no Rio Grande do Sul, eu inclusive, que era presidente do PMDB de Porto Alegre, não votei na Dilma nem no Temer. Não que eu me orgulhe disso, porque o outro voto que tinha também não me agrada. A alternativa, porque eu estava inclusive apoiando o ex-governador de Pernambuco que morreu naquele acidente de avião. Né? Neto, e depois ficou comprovado como é que era. Neto do... E ficou comprovado como é que era, de quem era o avião, como é que eram as denúncias que surgiram depois. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que a gente vai José Fogaça, é evidente, a quem eu tenho todo carinho, Germano Rigoto, a quem eu me vinculo politicamente, José Ivo Sartori, que se pode gostar ou não gostar de alguma coisa, mas é um homem sério, um homem probo. E aí eu posso ir elencando aqui uma série de pessoas, né, que eu poderia dizer aqui uma centena, talvez, homens do PMDB do Rio Grande do Sul, senador Pedro Simão, então, acima de todos eles. Pode dizer a mesma coisa do PT. Que eu tenho o maior orgulho. Gostar ou não gostar do Ponte. Que eu tenho o maior orgulho. Tu pode gostar ou não gostar do Então essas generalizações, elas são complicadas. Os partidos são organizações humanas. O Vaticano se propõe a ser uma organização ética e para dignificar as pessoas e aproximá-las do metafísico. Não tem um padre lá que daqui um pouco mais foge da cartilha e é acusado de pedofilia? Então nós somos homens, feitos todos do mesmo barro, falíveis todos. Se a gente não cultivar valores e princípios, nós somos sempre sujeitos a acontecer esse tipo de coisa. Agora. Tu está me lembrando, eu estou perto do jovem erudito, o Gramsci, parece, foi ele que disse que a estética é a ética do futuro, ou então a história não vale a pena, não é? Eu acho que isso já... A frase... Bonita frase. Hein? Bonita frase. A frase parece que é do Gramsci. E eu gosto muito de pensar que a frase de um líder do PT, o Wagner, quando ele disse assim, o PT se lambuzou. Quem está dizendo isso é um cara de oposição. Então, eu tenho visto de lideranças do PT... Quem está falando? Jacques Wagner? Foi ele que disse isso. E ex-governador da Bahia. Ele disse, o PT se lambuzou. Também não era figura adequada para dizer. Ele disse, a frase dele, textual dele. O que eu quero dizer, eu tenho conversado com algumas lideranças do PT, lideranças inteligentes do PT, e sempre ouço uma conclusão. Quando nós nos entregamos ao PT de São Paulo, daquele eixo, começou a contaminar-se eticamente o partido. Esta é uma conclusão íntima, que não se diz em foro aberto. Francisco Marcos, antes da mensagem de Expo Águas. Eu vou só botar um ponto na falácia do vereador, dizendo que o PMDB é uma federação de partidos. Não, vereador, assuma, ele é um partido. É um partido, assim está registrado. É um partido estranho, não tem ideologia, não sabemos o que vem. Então as pessoas se acomodam, o PMDB. Se acomodam ali por oportunismo clientelista, tem facilidades, é uma máquina imensa, assegura eficiência na campanha eleitoral, dá uma aparência de que não está comprometido com ideologia A, B ou C, quando está. Mas não é uma federação, é um partido. O PT, igualmente, deve pagar. E então, os petistas que se sentem revoltados com o PT devem atuar, sim, ou sair do partido, ou atuar firmemente para reformá-lo, mas não fingir que o PT é uma virgem esperada no altar de qualquer um que chegue. O PMDB, cabe dizer, é um dos partidos mais corruptos da história do Brasil. E se erro houve do PT, e houve muitos, não há dúvida alguma, perdeu uma oportunidade histórica, perdeu. Esses erros foram didaticamente adquiridos com essa bela companhia que terminou por tomar o poder. Esse tem nome, tem endereço, tem... Aqui, é um partido que cobiça o poder eu sem disse que ele ia falar antes da Expo Águas, porque a Expo Águas vai falar agora. Estão abertas as inscrições para a Expo Águas 2017, de 22 a 24 de agosto, na Fiergues, em Porto Alegre. As inscrições são gratuitas para os supermercadistas, mini-mercadistas, bares, lojistas, farmácias, restaurantes e demais segmentos do varejo. A Expo Águas 2017 terá feira de negócios e convenção com palestras de Serginho Groisman, Leandro Carnal, o Ricardo Amorim e muito mais. As inscrições estão abertas em www.agas.com.br. O patrocínio master é da Nestlé. Expo Águas 2017, uma realização Águas, Associação Gaúcha de Supermercados. Não esquecendo também que o CREMERS está aí empenhado nas lutas na área da saúde e alerta que título de especialidade médica só tem validade se for registrado em Conselho de Medicina. O título só pode ser obtido com certificado de conclusão da residência médica.
ou mesmo diploma de especialista emitido pela Associação Médica Brasileira. Médico que anunciar especialidade sem o devido registro comete grave erro ao Código de Ética Médica. Esta é a mensagem do nosso CREMERS. E o nosso Conselho Regional de Medicina Veterinária também está preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal. É contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual. Portanto, o ensino desta profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. E vamos agora à mensagem do nosso outro conselho, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o CREA-RS. CREA-RS em Foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, possui mais de 70 mil profissionais registrados. São engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos e técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo assim atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços de engenharia. Acione o TISC Segurança pelo número 0800 510 2563. 0800 510 2563. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Fale, Luiz Coronel, que estava esperando uma pausa. Vou repetir uma frase que eu acho que eu já disse umas 2 ou 3 vezes, que é do Gaspari, ou Guaspari, eu acho que é Guaspari, né? Que ele disse assim... Hélio Gaspari. Gaspari disse, Dilma caiu para que subisse ao poder quem sempre esteve. Essa frase é de uma crueldade e de uma limpidez. Não, é de uma realidade. É de uma limpidez muito grande. É o fato, né? É muito eu duro, posso tratar um outro assunto? Peraí, agora chegou a minha vez. Só deixa eu dizer uma coisa. Todo mundo sabe que o Lula, eleito presidente da República, tratou logo de se juntar ao que havia de pior neste país para formar exatamente a base com o PMDB para ele poder governar melhor e roubar mais. Ele visitou o Maluf, foi na casa do Maluf, beijou a mão dos maiores sacripantas deste país, o Jader Barbalho, reatou uma amizade com o Collor, com o Maluf. Ele deu disse, um ministério. O maior ladrão deste país é o Maluf, ele dizia nos comícios. Deu um ministério para o jornaleiro do Brizola, não deu? Deu um ministério para o jornaleiro do Brizola. Então, tudo isso está tão claro, tão claro. E tem mais. Vamos analisar o governo do Lula. Quem lucrou no governo do Lula? Os banqueiros. Palavras do Lula. Parece que tu está falando do governo do Lula, parece que eu estou vendo o governo do Temer. É a mesma coisa. Não tem diferença. Tudo que o Lula fez, o Temer está fazendo. Olha aqui, o Bradesco teve em 2013 12 bilhões de lucro. Em 2014, 15 bilhões de lucro. E o Lula disse, assim, como contando uma grande vantagem. Em 2016, qual foi o lucro? Muito maior, deve ser. Sim, agora 2017, quanto vai ser? Uns 20 bilhões por aí. Por aí, uns 20 bilhões. É que esse sistema de... Então, veja bem a transferência de esse poder, sistema de financiamento, de dinheiro, de economia nesse país, foram exatamente para os inimigos do povo. O banco, no sistema sociológico, o banco é inimigo do povo. Foi para lá que o Lula endereçou as maiores riquezas monetárias. O Lula e todos os presidentes anteriores e o atual presidente. Esses salatários estão aí, todos eles. Todos são reféns de um processo que é o processo de... O Brasil está vivendo esta época desse grupo ignominioso, essa corja de pilantras e de ladrões, que o povo tem que derrubar. Vamos deixar. Tem consciência, o povo está conscientizado. Vamos deixar o vereador Walter para escolher melhor os nossos administradores. Eu queria falar sobre outra coisa, se vocês me permitirem. Não faz isso, não fala sobre outra coisa. Ué, por que não? Fala sobre o Brasil. A pauta é livre. Sim. Eu tenho que falar em Porto Alegre, estão aumentando o PTU. Sobre Porto Alegre, né? Eu estou aqui com a matéria do Jornal do Comércio, que faz
um apanhado sobre o projeto de lei que a Prefeitura mandou para a Câmara de Vereadores, que diz respeito segundo o governo, a uma justiça fiscal, que seria o reajustamento da tabela do IPTU, que há mais de 20 anos não é revista, e que segundo... Como não é revista? Pois é, e segundo outra versão, que é o que eu acho que é simplesmente um aumento de tributos, né? Eu lembro que isso veio no bojo de outras questões, também elas bastante polêmicas. A questão das passagens, que o prefeito mandou um pacote para a Câmara para revisar as gratuidades, e eu acho que de fato isso é preciso revisar, porque existem 36% de gratuidades dentro da passagem de Porto Alegre, e isso tinha que ser discutido. E o segundo, que eu considerava um avanço, que foi retirar a segunda passagem gratuita de dentro do sistema. Porto Alegre tem uma passagem que custa R$ 4,05 hoje. E se fossem retiradas todas as gratuidades de dentro da passagem, inclusive a segunda passagem, a passagem custaria R$ 2,50. Então é uma discussão profunda que tem que haver. Eu acho que se equivocou o prefeito, pelo menos no sentido de tirar por decreto... R$ 2,50. Quem paga uma de R$ 2,50 vai pagar duas e vira 5. E vira 5, né? Se equivocou no sentido, como tem se equivocado, na forma como tem encaminhado essas questões. E a terceira e última... e o último desses equívocos é a questão dos servidores públicos. Nós sabemos que infelizmente, o estamento do serviço público foi fazendo o que todas as corporações fazem. Foi tentando buscar para si, e é a mesma coisa no Executivo, no Judiciário e no Legislativo. Para ter uma ideia, a aposentadoria média do Ministério Público hoje é R$ 30 mil. A aposentadoria média nos legislativos, dos servidores dos legislativos, é R$ 25 mil. A aposentadoria média no Executivo é R$ 9 mil. Da Justiça é 25. Né? Da Justiça, 25. No Legislativo, 25. Ministério Público, R$ 30 mil. Então, o setor público foi se enchendo de privilégios e benefícios, e isso tudo tem que ser discutido. Agora, o prefeito mandou para lá um projeto de lei que eu acho que ele tinha que rever uma primeira coisa antes, que é o excesso de gratificações diferentes que tem, as mais diferentes possíveis. E ele mexeu num negócio que não deveria ter mexido, que é a tal da GAN, da RET, que é a dedicação exclusiva que os servidores têm. Então, eu estou dizendo essas três coisas porque foram três questões muito atabalhoadas, Paulo Sérgio Pinto. E eu tenho medo dos rumos que esse governo está tomando. Ele está conseguindo desagradar, como dizia um ex-colega do Omar Ferri Júnior, lá na Câmara de Vereadores, a gregos e troianos. O nome dele era Luiz. E a história nos mostra três coisas. Primeiro, uma lição de sociologia ou de antropologia. Nenhum homem é uma ilha. Ninguém governa sozinho. Ele não é imperador. Ele tem que, num processo democrático, governar com todo mundo. Mas ele me disse antes de ontem, lá no Palácio, que eu entrei com o Marques antes, Paulo Sérgio, eu estou trabalhando até às 4 da manhã. Sábado, eu trabalhei o dia todo até às 11 da noite. Aí vem a segunda coisa que eu vou dizer. Extremamente trabalhador. Primeira, é a qualidade que falta, né? Extremamente trabalhador. A segunda coisa, não se pode abrir mais frontes do que se tem a condição de combater. Todos ao mesmo tempo. Né? E a terceira, quem faz política tem que ter alianças. Bem cá, com todas as críticas que nós estamos fazendo ao Temer, e que a população toda... O Temer descobriu uma coisa que é básica em política. Ele pode estar fazendo as piores coisas do mundo, eu já disse aqui 1000 vezes. Mas ele descobriu que se ele tiver o Congresso na mão, diferentemente do que o Collor não teve e a Dilma não teve, ele governa. Mas ele não teve, ele comprou o Congresso. Dentro desse sistema apodrecido que nós temos. Então, o Fernando Henrique também. O nosso prefeito tinha que ter, não estou dizendo fazer a velha política, nem a má política, mas fazer política no sentido substantivo da palavra, maiúsculo da palavra, conversar, articular, debater, antes de mandar. O processo esse dos ônibus mandou, o vereador líder do governo pediu as contas, teve que dar para trás, pediu uma moratória de 120 dias, quer dizer, perdeu. Perdeu politicamente, perdeu de todas as formas. Então, eu temo pelo futuro. Mas vai lá para a Câmara, o senhor já aprova o calote? Nós aprovamos a questão de que tem que... aliás, um outro equívoco, né? Sim. O prefeito disse o seguinte, eu não tenho dinheiro. Devendo para todo mundo, não tenho dinheiro. Tá bem. Aí, o que ele pediu para a Câmara? Vocês me deem uma moratória até o final do ano e no final do ano eu vou começar a pagar as pessoas. Na semana seguinte, sai no Diário Oficial, devia para um grupo aí 5 milhões e pouco pela campanha do IPTU do final do ano passado. Aí disse, eu não tenho dinheiro para pagar esses 5 milhões para as empresas de comunicação. Né? São dívidas, não de uma pessoa física, são dívidas de governo, não tenho dinheiro para pagar. Aí na semana seguinte, faz um pregão eletrônico e contrata uma empresa de som, luz e iluminação para fazer eventos, pelos mesmos 5 milhões que diz que não tem para pagar. 5 milhões? Então,
Então eu não compreendo. E volto a dizer para concluir, eu temo pelos próximos dias, porque a história nos mostra que quem opta por governar dessa forma, desagradando absolutamente todos e não tendo capacidade de se articular, vai chegar inexoravelmente a um impasse. Palavra à disposição. Tem dois fatos centrais aí. O mais trágico, eu não vejo a solução. Como é que nós vamos suprimir o triunfo da demagogia? Da palavra fácil, que vai lá encebar com imagens, sem o lastro de ideias, de pesquisa, de capacidade de articulação. Notoriamente, o Marques Júnior chegou ao governo sem ter uma concepção de Estado para a cidade de Porto Alegre, sem ter noção dos problemas reais, mas tem uma ideologia pronta que está ali no armário. Essa que hoje é apresentada como modernidade é nada mais que um pacote para os medíocres se escorarem. O banco de hostiliza a esfera pública, banco de talentos? promete eficiência privada à custa da esfera pública, isso agradará uma certa imagem da opinião pública. Não? Hostiliza a esfera pública, por exemplo, o Marquesan levantou um problema que não existia. Vamos privatizar o mercado público. Eu acho que ele estava ferido com a palavra público no mercado, então deve ser privatizado. Eu frequento aquele espaço. Eu também. É meu espaço predileto em Porto Alegre. Já é privatizado, mas ele nunca disse isso. Certamente precisa ser. Ele já é privado. Cuidado. Ele é administrado pelos. Ele tem concessionários. Ele já é administrado pelos concessionários. Ele tem concessões. Então, mas ele não falou isso, Marquesan? Ele falou sim. Ele declarou, ele levantou o assunto. De novo, eu não tenho. Estou como exemplo de privatização necessária. Eu não tenho procuração aqui para defender de novo. Fiz uma crítica muito contundente. Mas onde é que eu queria chegar? Mas não é isso que nem no DEMAI agora ele disse que era privatização, que a esquerda está dizendo que é privatização, também não é. Então, alto lá, nós temos que... É uma incompetência administrativa, então, digamos assim. A pessoa não tem capacidade administrativa e procura, com isso, delegar isso aqui, a sua responsabilidade para outro. Eu não quero defender absolutamente ninguém, mas eu formulo essa pergunta a todos que estão aqui presentes e ao povo de Porto Alegre que está nos assistindo nesse exato momento. Alguém tinha uma ideia da situação de catástrofe econômica que o Estado do Rio Grande do Sul estava passando? Sim. Alguém tinha ideia de que a prefeitura estivesse tão mal assim e está tão mal assim? Mas o Tarso nunca escondeu. É muito fácil criticar. O candidato sabe disso, Ferri. Eu não quero defender. Eu não quero defender. O meu objetivo não é defender. Todos nós sabíamos. Eu não quero ser injusto na crítica. Mas eu acho que nós tem problemas graves. As ruas estão esburacadas. Tu não pode nem caminhar por essas ruas. Eu acho que O Estado estava numa espécie de catástrofe final em matéria de falimentar. Agora, eu falei 2 pontos. O primeiro, a demagogia e o despreparo público. O segundo, exatamente esse que o vereador falou agora. A dificuldade que ainda predomina de se enxergar a democracia e o diálogo como caminho. Demagogo, na tua opinião, aí? É isso que eu não estou entendendo. Quem é demagogo? Os candidatos que se elegem sem ter projeto, apenas pela ambição de poder, pela cupidez de poder. Nos últimos 50 anos, os candidatos que se elegeu eu me lembro do tempo da Ação Democrática do PTB. Quem é demagogo? É isso? Eles tinham um planejamento, eles tinham uma plataforma e apresentavam ao povo uma plataforma. Há 50, 60 eu acho que é anos, possível. mas não se fala mais disso. Onde está a plataforma? Demagogo é, por exemplo, o Lula, que vinha salvar a pátria, que vinha salvar o Brasil. Demagogo foi Jânio Quadros, que é o salvador da pátria. Me pergunta Demagogo foi Luiz Coronel. Eu acho, em primeiro lugar, meio assustador o discurso do Lula na Faculdade de Direito. Claro. Em que ele ameaçou a imprensa. Ele disse que vou fazer uma revisão total nas concessões da imprensa e que havia um conteúdo rancoroso que eu acho meio perigoso. Mas isso o Tarso já tinha proposto. Ele é um político amadurecido, sabe que a história não passa por essa rua. Tarso propôs como ministro da Justiça. Pelo mínimo, enquanto democrático, não passa por essa rua. É um discurso recente ou uma coisa... Agora, a Faculdade de Direito. De uma abrangência que, para mim, havia um conteúdo... rancoroso que não condiz. E ele foi aplaudido? Não, foi aplaudido. Foi aplaudido? Claro, mas as universidades estão ocupadas por uma hegemonia de pensamento. Bom, eu queria chegar à minha conclusão e eu sei que eu entro numa maré contrária. Eu só quero falar de uma experiência pessoal. Eu vejo muitas ruas sendo asfaltadas e vejo muito mais policiamento nas ruas. Eu ando no Parque da Redenção, tem guardas,
tem carros da prefeitura. Sem dúvida. As ruas começaram a ganhar policiamento e muitas ruas estão sendo asfaltadas. Mais que isso, se eu for falar, eu não tenho análise, eu não tenho dados concretos. Eu vou entrar pisando em terreno resbaladio. Essas duas experiências são visuais e práticas. Mas tu sabe, Coronel, que o motoqueiro tem um mapa visual de cada buraco da cidade. E tá horrível. Eu acho que é possível... Desde as chuvas de maio, Porto Alegre não teve uma operação... Eu acho que é possível divergir... É terrível, né? Eu acho que é possível divergir de forma fraterna e de forma respeitosa. E, às vezes, aqueles que acusam os outros, muitas vezes estão neles os defeitos. Eu sempre tive uma boa relação com o professor Marshall, quando fazíamos os Guerrilheiros da Notícia aqui com o nosso saudoso Flávio. E no ano passado divergimos e de uma forma muito dura, porque fui atacado pessoalmente de uma forma que não faria com ele, e ele sabe. E eu vou de novo, eu tenho profundas divergências com a extrema-esquerda. E eu acho que a demagogia está albergada na extrema-esquerda. E na extrema-direita. Também na extrema-direita. Centro e na direita. Também e quem se pretende não ser demagogo. E eu acho que se fazem esses rótulos, esses frames, aqui se falou a privatização do DEMAI, a privatização do mercado público. Eu vou falar aqui para o telespectador. Tem uma coisa que se faz no Brasil e no mundo inteiro, se chama locação de ativos. O poder público não tem dinheiro para fazer uma fábrica desse copo aqui. Aí ele vai lá e o Luiz Coronel tem dinheiro para fazer. Ele faz a fábrica do copo e o poder público faz uma PPP e compra o copo. O que o prefeito Marques aqui, de novo, eu fiz duras críticas aqui, não tenho procuração para defendê-lo, mas propôs no caso do DEMAI, era a possibilidade de o município de Porto Alegre fazer PPPs. O que ele falou no caso do mercado público não é muito diferente do que já existe. O mercado é administrado pelos seus permissionários, que são pessoas jurídicas privadas, que constituíram uma Ascomep, que é a associação. Eu já fui secretário da Indústria e Comércio, trabalhei com eles durante 2, 3 anos, tenho muito respeito, acho que são pessoas fantásticas, fazem um baita trabalho lá dentro, e são eles que, na prática, administram o mercado público. Então, esses conceitos meio que se prestam à demagogia, a gente tem que ter muito cuidado. E por que até agora não se reformou o mercado depois do incêndio? Um caos. Não se reformou porque não tem. E por que não se fez até agora a trincheira da Ceará, que faz 4 anos que está aberta? Se o homem, se em 4 anos os ingleses e os franceses fizeram... começar a perguntar, por que não saiu a Vila Tronco? Um canal, porque houve uma imprevisibilidade, uma incapacidade de equacionar a questão do ingresso do dinheiro e da despesa, incompetência de gestão, e chegou o prefeito, sim, com uma dificuldade de caixa, só que essa dificuldade de caixa, o que nós estamos vendo, foi o que eu disse, e o que tu falou, ela é um pouco seletiva. E é isso que me causa um desconforto. Que tem uma dificuldade, tem. Que tem ruas sendo asfaltadas, que o Elisandro Sabino está fazendo um bom trabalho, isso a gente sabe. Que tem uma profusão de buracos enorme, que parece o terreno lunar em Porto Alegre, isso também a gente sabe. Eu já tive que fazer um tratamento sou motociclista aqui, um tratamento na coluna, porque pega um buraco desse e rebenta o disco da vértebra. A melhor alternativa para trocar de endereço, de casa ou de sala comercial é o consórcio de imóveis da Unicred. São vários os benefícios para realizar seus sonhos. Cartas a partir de R$250 mil até 200 meses para pagar, com possibilidade de lances livres e fixos. Converse com seu gerente e siga nossas redes sociais. Acesse o @UnicredRS no Face, no Instagram e no Twitter. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Fale, doutora Lídia. Boa noite. Eu sou a doutora Lídia Longinotti, oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vou falar sobre quais os tipos de câncer a imunoterapia indicada. Hoje, a imunoterapia tem a maior eficácia comprovada e está aprovada para o uso em melanoma metastático, que é um tipo de câncer de pele, que quando se dissemina é resistente à quimioterapia e radioterapia. E com a imunoterapia, uma fração dos pacientes com doença disseminada tem uma resposta incrível. A doença desaparece e não volta mais. 15 a 20% pode ficar curados. Em câncer de pulmão metastático, em 85% dos tipos de câncer, os de não pequenas células, comparando imunoterapia com quimioterapia convencional, imunoterapia é melhor e menos tóxica. E também está aprovado em câncer de rim de células claras. Boa noite. Olha o Roberto aqui de Esteio, dando nome já em todos nós aqui.
Não dá para falar um de cada vez, tá vendo? O Ombudsman está assistindo lá, o Rogério Mendelski. Um abraço para ele. Todo dia o programa. Um abraço para o Mendelski, que é quem eu adoro. O Paulo... Tu também? Claro, meu amigo. Então, somos dois. O Paulo ia fazer uma pequena observação. Lá no interior, onde eu tenho as minhas bases e minhas referências, quando a namorada estava grávida, o cara era obrigado a casar, né? Eu falo essa metáfora muito furada para dizer que essas privatizações, em momentos de crise, a privatização é uma coisa muito mais profunda do que resolver um problema imediato. Eu acho que é muito perigosa essas privatizações por emergência e não por uma visão histórica, por uma visão histórica da coisa. Então eu quero voltar à melhor teoria sobre privatização. Os dois bancos. A melhor teoria, eu vi um ministro da Itália dizendo a frase lapidar sobre isso. Não existe teoria da privatização, existe a prática. O que for de governo, for oneroso, não produtivo, contra a riqueza da nação, que se privatize. O que for privado e for onerante, for não cumprir missões sociais, que se coletivize. Ou seja, essa é a realidade da privatização. Agora, agir sobre privatização em cima de teoria da privatização é risco, e risco muito grande. Deixa eu falar uma coisa para surpreender o Paulo Sérgio. Concordo. Eu sou, Luiz Coronel, neste ponto, 100% liberal. Eu acho que o Estado não deve ser empresa. Ele cria regras casuístas que prejudicam o mercado e quem vai pagar essa conta é o consumidor. Ele vai usar as empresas como são usadas no Brasil, como cabide de emprego para cururus inúteis. Como a Petrobras, por exemplo. Como a Petrobras e a Carris em Porto Alegre, por exemplo, do macro ao micro. E a CE. E onera o produto. O que causa, evidentemente, perda social. Se trabalha mais para sustentar máquinas. Então, eu estou dizendo o seguinte, nesse ponto, onde privatizar não resolveu nada. Não pensem que vai privatizar, vai resolver o problema do Estado, não vai resolver. Da cidade. O Marshall vai ser expulso do pessoal agora, vai para a Comissão de Ética. Não tem problema, não sou militante, não sou doutrinador, não sou doutrinado em nada, eu penso como um livre pensador. E isso é um fundamento muito claro. A livre iniciativa deve ser soberana naquilo que lhe compete. A iniciativa econômica, nos serviços e muitas coisas. Mas há funções de Estado que são inatas. E elas não se restringem a esse pacote mínimo que os zumbis neoliberais querem impor goela abaixo, sem entender a complexidade social em que nos encontramos. E que envolvem, claro, funções um pouco mais delicadas. Vou dar um caso bem sintomático e que é quadro da demência hoje vigente. A Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul. Um órgão virtuoso que apoia o planejamento público e privado. Quadros estatísticos extraordinários, históricos, de mais de 60 anos, quadro de mestres e doutores, com prática de pesquisa, com instrumentos que estão aqui no celular. Hoje, Luiz Coronel, tu pode ver aqui como estão os índices de violência do Rio Grande do Sul num aplicativo para smartphones feito pela FEE. Confundida numa nuvem de vamos privatizar para desonerar o Estado, esse governo, num surto de demência, de transe, não pode haver outra palavra para isso, quer extinguir um órgão de virtude de Estado. E o que está por trás disso? A ideologia é fácil. Apresenta para a opinião pública que está enxugando o Estado, que está combatendo regalias ou privilégios supostos do funcionário público, e com isso finge realizar algo eficiente, e nesse caso em particular, apenas sintoma de um processo que está em curso, desarticular um órgão de desenvolvimento de um Estado em crise. Um órgão que, conjugado com a Cientec, produziu o polo petroquímico do Rio Grande do Sul, responsável por hoje por quase 5% da arrecadação do Estado, e que não é fruto de um planejamento empresarial. O planejamento empresarial realizou o que essas fundações conceberam como plano de Estado ali colocado. Então, examinamos os impasses do Rio Grande. Qual é o principal impasse desse Estado? Ele não consegue achar um caminho para o desenvolvimento e, nesse transe, ainda joga no lixo órgãos de desenvolvimento. 3 no pacote demente do governo Sartori. Cientec, a Fundação de Economia e Estatística e Metroplan. Fortemente neoliberal. Envolvidos com o desenvolvimento neoliberal? Eu não sou neoliberal, eu sou um liberal conservador. Né? Eu sou liberal nas relações humanas. Então não é zumbi. Tá? Acho que da sua vida... Não te enquadra no zumbi. Da sua vida faz cada um o que quer. Concordo com o conceito que o Coronel disse. Eu acho que tem empresas públicas que podem ser importantes, inclusive para cumprir papéis que o privado não vai fazer. Em certos locais,
o público vai lá levar uma linha telefônica, por exemplo, que uma empresa privada não quer, alguma empresa de transporte, como é o caso da Carris, pode operar uma linha que seja deficitária e que a privada não vai operar, mas acho que toda estrutura pública que for criada, ela tem que ser bancada por quem? Pela sociedade e pelo contribuinte. Então, o contribuinte é que tinha que dizer se ele está disposto a continuar pagando aquele custo. A FEE, eu tenho maior respeito pelos servidores que possam estar lá dentro. Agora, o IBGE produz o mesmo tipo de informação. Não. Né? Nós precisamos, ou poderia produzir sob encomenda o mesmo tipo de informação. Não. A Fundação de Pesquisa... Negativo. Fundação de Pesquisa, o modelo japonês, que é baseado no privado e que foi responsável, entre outras coisas, pelas LEDs, que são essas lâmpadas frias que estão nos iluminando aqui, ele é muito mais eficiente do que isso. Ele pega um professor pardal, que é um privado de garagenzinha de fundo de esquina, e estimula ele. Nós poderíamos, por exemplo, nas universidades, ao invés de ter universidades públicas, que o professor é professor lá, ter um sistema de bolsas que desse para o estudante pobre o dinheiro para ele ir para lá, para a universidade. Existe, chama ProUni. Não, aí o governo federal, nessa profusão, quebrou o sistema FIES e o ProUni, quebrou o governo do PT fazendo isso, essa irresponsabilidade fiscal. Então, irresponsabilidade fiscal não é palavrão neoliberal, é aplicar no público a mesma coisa que a gente aplicaria na economia doméstica da casa da gente. Permita agora, eu quero dar uma opinião sobre esse assunto que nós estamos falando nesse exato momento. E eu vou repetir um pensamento que o Paulo Sérgio Pinto deve estar lembrado de há um mês e pouco atrás. Eu me baseio muito nas ideias do John Kenneth Galbraith e do John Maynard Keynes. Eu acho que o Estado não pode se despir de sua força de representatividade econômica e reguladora. Tem que regular, ele tem que ser Essa forte, frase que ele usa, né? Porque ele tem que barganhar, ele tem que enfrentar os problemas e só enfrenta quando ele é forte. Portanto, eu parto do seguinte princípio: telefones, energia elétrica, siderúrgicas, etc., estradas, é dever e obrigação do Estado tratá-las com a preferência total, inclusive comandando e sendo dono delas, como aconteceu dono muitas não vezes no precisa, país. mas agora, vocês falam, não, é só para... vamos instalar uma fábrica pública para botar gente para trabalhar, para ser cabido emprego. Isso é demagogia dos dias modernos, dos dias atuais, porque não foi assim. Não foi assim que se construiu uma Petrobras e se transformou na 16ª empresa do mundo e muitas outras que houve nesse país. Hoje. Não houve ladruagem, não houve patifaria, não houve cabide de emprego. A Petrobras foi muito bem administrada até que... Sim, então fala da Embraer, Houve um projeto, se botou na Petrobras, 5 ou 6 vigaristas e patifes lá, que começaram a despir a Petrobras. Fala da Embraer, que foi privatizada. De repente compraram. Que a Embraer hoje não ouviram o Paulo Francis há mais de 30 anos atrás. De repente compraram a Passadina. De repente compraram não ouviram o Paulo Francis há 30 anos atrás. Hoje é 2 bilhões Passadina não foi pior do que Abreu de Lima. De repente houve Abreu de Lima com a Venezuela. De repente se entregou um ramo da Petrobras para Braskem. Para Braskem. Aconteceu a mesma coisa com a Argentina. Fazendo discurso. Então quem é culpado? O governo violino. Quem faz é discurso é culpado da situação segura com a esquerda agora, e toca com a direita. Onde há um conjunto de ladrões, o maior conjunto de ladrões do planeta é Brasil nos dias atuais. A minha diferença dos liberais, para quem gosta desses rótulos, é exatamente essa que o Ferri falou. Os liberais são amantes de um cara que se chama Mises, né, que tem aqui, tem o Instituto Liberal e tudo. E o Keynes era o cara que achava que o Estado tinha um papel indutor na economia. Para os que são ultraliberais, acham que isso é intervencionismo indevido. Só quero lembrar 3 circunstâncias. A família Rockefeller era dona do petróleo nos Estados Unidos, tinha um monopólio. O governo americano, que se pode acusar, que é capitalista, um país capitalista por essência, foi lá e cindiu em 7 empresas e criou as 7 irmãs. Por quê? Para manter a liberdade de concorrência.
Depois, quando houve a Segunda Guerra Mundial, qual é o plano que foi de reconstrução da Europa? Plano Marshall, nos moldes de quê? Do plano de 29, depois do crash da Bolsa, no receituário do John Maynard Keynes, dentro do capitalismo. Então, o capitalismo tem diversas nuances que tem que ser respeitado. Não pode olhar para todo mundo e dizer o seguinte, o cara é liberal. Não, tem agora, de novo, na crise do subprime americano, há 8 anos atrás... Tu acha que a China é um Estado liberal? A China é um Estado comunista... Politicamente... E o mercado capitalista. Politicamente... Não tem nada a ver o capitalismo com o liberalismo. Não. Opa, Paulo. Paulo. O liberalismo... Paulo, pelo amor de Deus, aí tu está cometendo um equívoco histórico. Está correto, Paulo. Não. O capitalismo floresce independentemente do fundamentalismo liberal. Por exemplo, o governo militar brasileiro foi capitalista? O governo militar brasileiro foi extremamente estatizante. Extremamente. O Geisel é um exemplo típico. Né? Quer dizer, então está mais próximo do modelo da União Soviética de criar estatais do que um modelo de administração. A Petrobras não faliu. Não, nacionalista e estatizante. Só que Paulo Francis morreu há quantos anos atrás? Há uns 20 anos. E falou muita coisa... Paulo, está vendo tantos equívocos aqui. E a coisa mais importante que ele fez é ser comunista e ter tido a capacidade de se revisitar. Então vamos ao ponto final para começar com o Luiz Coronel. Eu acho. Com o Gimo, FCDL e Nossa Aqui Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Fale, Luiz Coronel. Eu acho que estava havendo alguns erros históricos de enfoque aqui. Em primeiro lugar, a presença do Estado, vamos dizer o caso brasileiro, absolutamente urgente, necessário, e sem ela o Brasil estaria trancado com o pensamento dos anos 30. O Estado passa a ser o motor da sociedade, passa a ser o destrava, tira as traves do Estado. Nos anos 60, se cria uma utopia de viés socialista que empolga. A partir dos anos 60, e começa a haver uma revolução no mundo de um novo pensamento, e os países se tornam arcaicos ou modernos, ou eles funcionam dentro de formas operacionais que respeitam a revolução tecnológica, que investe na cultura, que investe na educação, que transforma as relações em extremamente competitivas e extremamente organizadas. O Brasil não fez nada disso. O Brasil não é nem liberal, nem socialista. Ele é equívoco, ele é um equívoco socioeconômico. O Brasil... Sanitas que tu encontra no Zafari e na Panvel. Mas tu concorda com o que eu disse ou não disse? Tem que concordar com o que eu disse ou não? O ponto final é teu. Eu quero concordar com tudo que o Luiz Coronel disse e quero dizer que tem uma figura na literatura brasileira que expressa muito bem o que é o Brasil, que é o Curupira. Que é aquele ser mitológico das florestas que caminha para frente com os pés virados para trás. Então ele anda para um lado e dá a impressão que ele está andando para o outro. Esse é o nosso país. Eu quero fazer o meu ponto final dizendo o seguinte: enquanto não se resolver a questão dos moradores do bairro Petrópolis, onde eu tenho um esteio eleitoral muito forte e que há 4 anos sofrem uma violência por parte do EPAC na questão do patrimônio histórico, eu não me sinto autorizado a votar nenhuma questão de IPTU. Então, deixar essa posição clara. E dizer, por último, que no dia 10 de outubro desse ano, eu sou muito econômico nos meus títulos lá na Câmara de Vereadores. Eu procuro dar, de fato, para quem efetivamente é merecedor dessas questões pela sua história. Nós temos um bastião aqui do direito e da democracia na nossa Porto Alegre, que se chama Omar Ferri, que está aqui nessa mesa. E eu fui vereador da nossa cidade, e eu, com muito orgulho, estou dando, no dia 10 de outubro, o título merecidíssimo, volto a dizer, de cidadão porto-alegrense. Que bela notícia. Encantado com a tua notícia. Parabéns, Ferri. Encantado com a tua notícia. A mesa celebra. Encantado. Muito obrigado. Muito O senhor merece. Ele é encantado, ele é encantado. Muito bem. A mesa celebra o grande defensor, durante os anos de chumbo, o grande defensor dos prisioneiros, Omar Ferri. E hoje é direito. Muito bem, hoje ele sabe onde é que ele está. Tá, Omar, Olha, eu quero dizer ponto final e parabéns aí pelo título, né? Muito obrigado. Bonito. Que discurso vai sair, hein? Deus o livre e guarda. Não, olha aqui, pelo amor de Deus. Nova catilinária. A direita... O pensamento no de pódio. vocês. A China socialmente é um país comunista, mas industrialmente é um dos países mais capitalistas do mundo nos dias de hoje. Essa é a minha opinião. Claro. Sim, mas é a opinião, é a realidade. Mas socialmente... Senão é questão de Eu opinião. quero relembrar aqui quando o Brasil foi bem. Com os planos quinquenais do Juscelino Kubitschek de Oliveira,
e com o plano trienal do Jango e com as 14 reformas de base, não podemos esquecer de um dos maiores gênios da economia brasileira, chamado Celso Furtado, foi o homem que ia dirigir as reformas de base. Desenvolvimentismo. Desenvolvimentismo, nacionalismo, patriotismo. Era a alma brasileira, o governo do Jango, o governo do Brizola, o governo do Juscelino, o governo... Não, depois desse discurso aqui, me tira o título do senhor. Não, eu me lembro. Eu quero apenas invocar... Do Roberto Campos. Não, mas o que o coronel falou, havia uma miragem nos anos 60, e que essa miragem que romanticamente... Porque eu lutava, eu tinha uma fé inabalável no futuro deste país, que hoje, me desculpe, não tenho mais, infelizmente, não sei que país os nossos netos e os nossos bisnetos herdarão, mas eu não estou satisfeito. Omar Ferri, minha alma está muito amargurada com o futuro da nação. Que tu compras no Zafari ou na Rede Panvel. Francisco Marshall, seu ponto final. Olha, vai ser um Uruburus, a cobra que engole o rabo, porque eu vou anuir, concordar, aplaudindo o que disse Luiz Coronel. Exatamente, o Brasil vive um estado de esquizofrenia histórica há muitas décadas, né? Porque não conseguiu converter em programa histórico um destino de nação. Esse destino de nação tem que construir desenvolvimento social, Ferri, porque isso aqui não é um país de desigualdades, que todos os países são. Não há país no mundo que não tenha um certo grau de desigualdade. Ela é competitiva, ela é orgânica, ela é darwiniana. Mas aqui nós somos um país de iniquidades. Então nós temos que transformar isso numa outra equação, um pouco mais harmônica, favorável, que dê segurança a quem tem, que dê caminho de prosperidade para quem não tem e que dê para a sociedade um destino futuro de potencial. E o Brasil está órfão disso. O Brasil precisa reconstruir a palavra desenvolvimento. Nesse sentido, quero trazer aqui uma referência apenas, não sei em que vai dar nisso, um projeto que tem mobilizado muitos pensadores, líderes, diferentes segmentos da sociedade, chamado Projeto Brasil Nação, encabeçado por Bresser Pereira, que eu já quis fazer voodoo desse homem no tempo em que era ministro do Fernando Henrique, que agredia o funcionalismo gravemente, eu já era professor da URGS, mas que agora percebeu quem é o verdadeiro inimigo que hoje vampiriza a nação brasileira, o rentista financeiro. Ele está achando isso agora? Não, ele declara isso. É preciso um projeto de desenvolvimento em que seja desabrigado da soberania. Ele que apoiou o rentismo. Sim, ele apoiou, por isso que eu digo, hoje é uma surpresa, ele mudou, é uma mudança de polo. Depois que o Omar mudou, qualquer um pode mudar. Então, está havendo debate... O Paulo França mudou? Também. Aqui no Rio Grande do Sul, mudou. Uns mudam para melhor, outros para pior. No Rio Grande do Sul, Pedro César Dutra Fonseca, nosso meu colega, professor de economia, ilustre economista, preside esse ciclo de discussões. Qual é a meta? Recuperar fundamentos do desenvolvimento. Não vamos sair dessa sem equacionar esse problema. Ferri, uma frasinha para ti. Pode ser? Pode dizer uma frase para ele, tá? Pode. Sacolinha puxar. Em função do teu acerbamento, eu vou te dizer que tu saia com essa frase. É necessário um pessimismo crítico e um otimismo de vontade. É isso aí. Somente assim se pensa e se age saudavelmente. É bonito. Essa é a terceira, eu já tenho duas Francisco frases Marshall está levando um pau aqui do Clóvis coletadas no meu rol de frases. Duas tuas. Quero mandar um abraço lá para o nosso telespectador de Passo Fundo, né? Outro dia eu estive lá, almocei com todo o nosso bancada do PMDB lá de Passo Fundo. Agradeço muito a recepção que tive. Excelente, que Paulo Sérgio tem razão ao Ferri. A única coisa que mudou foi a saída do PT do poder e a entrada do PSDB, substituiu um pelo outro. O resto é o mesmo poder de sempre. Abraço, Antônio José de Passo Fundo. A frase do coisa é maravilhosa. Hein? Sai o PT e adentra o PSDB. Que loucura isso. O PSDB não se tornou poder. Opa! Quantos ministros tem? A condução... O fiel da balança. O fiel da balança. Está dentro, está no bloco, está fantasiado ali dentro. De toda a tragédia... Não é o partido determinante. Não é ele que determina o pensamento. Dentro de toda a tragédia brasileira que nós falamos aqui, o que eu agradeço é que nós tenhamos, pelo menos, interditado o curso do caminho da história para um modelo totalitário, a exemplo do que a Venezuela está passando. E o povo brasileiro, nesse aspecto, foi muito sábio. Obrigado, Luiz Coronel. Obrigado, Walter Nagelstein. Obrigado, Omar. Marshall.
Amanhã eu estarei no nosso evento lá, Água é Vida, na Prefeitura, no auditório da Prefeitura de Santa Maria. Quem estará apresentando amanhã é Cris Bart? Cris Bart apresenta amanhã. E eu retornarei na sexta. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.